Eu sou Neuza Maria Romanzini Pires Cerveira, nasci em União da Vitória, no estado do Paraná, em 10 de dezembro de 1958. Posteriormente, logo depois, vim morar em Curitiba, porque o meu pai... Sim, eu sou filha do Major Joaquim Pires Cerveira, que atualmente é um desaparecido político da Operação Condor. E meu pai veio para Curitiba, onde ele pretendia fazer alguns negócios, além de dar sequência à carreira política que ele tinha iniciado no sudoeste do Paraná. Ele era um homem bastante jovem ainda, né? Eu tenho um irmão mais velho, dois irmãos, Joaquim Pires Cerveira Júnior e Jorge Armindo Romanzini Pires Cerveira, e minha mãe, Maria de Lourdes Romanzini Pires Cerveira. Viemos morar em Curitiba. Meu pai, basicamente, sempre licenciado, sua grande paixão era a política, né? Não só a política partidária, mas a política revolucionária, porque meu pai, desde muito cedo, ele e os irmãos dele, todos militares e filhos de militar, órfãos, entraram no colégio militar, tornaram-se militares, mas eu diria que meu pai nunca foi realmente um militar, né? Então ele estava quase sempre licenciado, embora ele tenha feito os cursos todos, o que possibilitou que minha mãe, com a anistia, recebesse a pensão de general de exército. Meu pai veio então fazer política em Curitiba e trabalhar. Ele era jornalista também e também tinha outros negócios. Ele era de uma família do Rio Grande do Sul, da alta burguesia, né, de latifundiários, da família Goulart, por parte de mãe e por parte de pai da família Cerveira. Ele então começou uma primeira campanha aqui, que é candidato a deputado, que ele perdeu, houve fraude nessa campanha. Em 1958 e 59, meu pai foi designado pelo Partido Comunista Brasileiro, aí dirigiu o partido em São Paulo, mas foi o momento que ele saiu do partido. E não foi, ele e um grupo grande saíram do partido. E não foi nem para o PCdoB e nem continuou no PCB, porque coincidiu com a Revolução Cubana, a Revolução Democrática Cubana de Libertação, né? E que no primeiro momento foi uma Revolução Democrática. E logo depois, uns anos depois, meu pai foi para o Congresso do Olas, junto com outros comunistas, como Marighella, entre outros, né? E lá ele se encantou com o guevarismo, com as ideias de Regis Debré, guerrilha de foco, enfim, ele começou a mudar. Ele não foi para São Paulo dirigir o partido. Ele mudou as posições dele em relação ao etapismo do Partido Comunista para um momento em que os jovens da idade dele estavam abraçando a possibilidade, né, da guerrilha de foco, já que tinha sido bem sucedida. Em um momento em que Cuba, por volta de 1961, já tinha feito a opção, até por causa do embargo, já tinha feito a opção pelo socialismo. E estava num processo de construir uma sociedade socialista. Então ele viu essa uma possibilidade para o Brasil. Ele e vários companheiros, muitos, centenas de companheiros brasileiros. Morávamos então em Curitiba. Eu tinha uma vida normal, né? Uma vida... Minha mãe não trabalhava e eventualmente meu pai tinha algumas lojas, algumas indústrias aqui. Aliás, meu pai tinha dois escritórios no edifício Asa. Eu frequento a Boca Maldita desde os 5 anos, porque eu sou a única filha que meu pai teve, e meu pai era muito
gostava, queria muito ter uma filha. E, aliás, eu nasci em União da Vitória porque meu pai estava indo para o Rio Grande do Sul porque ele estava fugindo da... ele estava numa das fugas políticas dele, mas acabou sendo detido, né, porque ele era militar, né? Estava sempre, acho que grande parte da vida dele na caserna, embora ele tenha sido um oficial considerado brilhante, tá, e coisa, ele era comunista, todos os irmãos eram comunistas também, eram os irmãos Melancia, os irmãos Cerveira. Meu pai viajava muito e a gente tinha uma vida normal. Eu estudei em colégios de freira, no Sacré-Cœur de Marie. Estudei em 3 colégios de freira, fui expulsa de todos os 3. Aí fui estudar num colégio normal, né, que não era de freira. E a vida transcorria normalmente. E quando aconteceu o golpe militar, eu era muito pequena. Eu me lembro assim das movimentações. Eu lembro, a minha casa era muito grande, ficava no Água Verde, era muito, muito grande. E via muita gente lá. Inclusive, anos depois, eu soube que uma das pessoas que passou por lá e que eu conheci era o Ernesto Che Guevara, mas que, na minha lembrança, e as crianças se lembram bem de certos momentos, não tem nada a ver com essas imagens das camisetas, né? Mas era ele, passaram também... Eram umas figuras... Ia tudo quanto é tipo de figura. Além dos comunistas de Curitiba, ia comunistas de tudo quanto é lugar. Até uns árabes passaram umas noites lá em casa. Essa visita do Che Guevara faz parte do imaginário, né? De que teria acontecido. Não. Essa é uma visita comprovada. Meu pai, inclusive, isso é uma visita comprovada, está na minha tese de doutorado, ela é avalizada pelos cubanos, pelo governo de Cuba. Houve depois uma lenda, né, de que, baseada no fato dele ter estado aqui mesmo, né, mas ele só passou por aqui porque ele ia para o Mato Grosso, entendeu? E ele passou uma noite na nossa casa. O resto tudo é lenda, porque não houve reunião, não houve nada. Ele apenas ficou hospedado lá, ele e um companheiro. Não faz parte do imaginário, não é uma lenda. Eu sou uma pesquisadora muito séria, não faço nenhum tipo de afirmação que eu não tenha constatado cientificamente. Eu decidi, até pela vida que eu levei, mesmo que não fosse a vida que eu levei, a pesquisa, sou uma pessoa muito curiosa, gosto de escrever, gosto da ciência e sempre me dediquei mesmo à pesquisa. Se eu não fosse a filha do meu pai, eu ainda assim seria uma pesquisadora, talvez de outra área, mas seria uma pesquisadora. Tá, voltando então Voltando então, nós tínhamos uma vida normal, eu era bastante pequena, né? Passou meio batido, mas nem tanto, porque a minha mãe ficou muito nervosa, a nossa casa, meu pai foi preso imediatamente porque ele estava exercendo um mandato de vereador, recém tinha assumido o mandato de vereador, e ele no momento que começaram as movimentações militares, ele e os irmãos dele estavam servindo cada um num lugar, um era deputado, mas eles todos decidiram voltar para os seus quartéis para resistir com outros militares que não apoiavam o golpe, porque era apenas 1/3 dos militares nessa época que eram golpistas, porque o golpe, a gente sabe, foi um golpe civil-militar, né? E os militares apareceram mais porque usavam farda, obviamente, né? Então era apenas 1/3, porque nessa época a ala militar, o Partido Comunista, tinha uma ala militar, tinha dentro do Exército muito grande. Se você analisar Marighella, Prestes, quase todos os grandes comunistas que o Brasil, e os grandes revolucionários que o Brasil teve, eles vieram da caserna. Hoje em dia é completamente diferente. Infelizmente, hoje em dia as coisas mudaram radicalmente. Por que isso acontecia? Porque os militares, principalmente os oficiais, eles tinham a oportunidade de estudar numa academia de excelência, que era a Academia Militar, o Instituto Militar de Engenharia. Meu pai e os irmãos dele foram do Instituto Militar de Engenharia, estudar idiomas, viajar muito,
para outros países, e com isso eles tinham condições de ter acesso ao conhecimento e à cultura formal, à literatura. Obviamente eles chegavam então eles chegavam mais facilmente a serem críticos do capitalismo vigente na época e do capitalismo colonialista em relação ao Brasil, certo? O nacionalismo naquele momento era muito forte, mesmo entre os comunistas, certo? É um contrassenso, porque o comunista é internacionalista, mas a gente tem que imaginar que a América Latina engatinhava nessa questão, certo? E era um processo. Na realidade, estava se tentando construir o socialismo, não o comunismo, né? Que nunca se conseguiu em país nenhum, né? Bom, então, na minha casa, nós tínhamos um bom padrão de vida. Eu já estudava balé desde pequenininha e meu pai me levava sempre em comícios e coisas assim, porque eu gostava muito de estar no meio dos políticos desde pequenininha, meus irmãos não gostavam, então ele levava a mim. Acabei de encontrar aqui na frente um amigo do meu pai, um senhor bem velhinho, que eu me lembro dele quando eu era pequenininha ainda, aqui na Boca Maldita. E desse prédio mesmo, né, que meu pai tinha uns 2 escritórios aqui, que na época do golpe de 64 arrombaram uma marreta, saiu nos jornais que tinha bomba, que tinha tudo quanto é tipo de coisa aqui dentro, o que obviamente não era verdade, eram escritórios que ele usava para as atividades comerciais dele e também como diretórios como escritório político. Escritório político, assim, onde organizava as campanhas dele e de outros companheiros dele, né? Os militares, né? Eles costumavam ter, os militares comunistas costumavam ter um grande apoio dos sargentos, dos suboficiais, que era o caso do meu pai. Fora isso, meu pai também tinha o apoio dos ferroviários nessa época. Os ferroviários eram as categorias que apoiavam meu pai. Então, esses escritórios, eles eram bases para esses cabos eleitorais, para essas pessoas assim, né? E ele foi preso no quartel, ele veio em casa, eu me lembro disso, que ele veio em casa, mudou a roupa, ele era major, ele foi um major bem jovem mesmo, ele se vestiu de militar e foi para o quartel com os companheiros dele, decidiram resistir ao golpe. Não resistiram muito tempo porque foram traídos a maioria dos generais, né, que eles acreditavam que ficaria com eles, resolveu se passar para os golpistas, né? Então, os oficiais foram presos pelos generais, né? Bom, ele foi preso aqui a primeira prisão dele foi um local até que ele tinha tido um comando, 5º Regimento de Obuses, lá no Boqueirão. Existe? Sim, um bairro, Boqueirão. Um quartel bem grandão. Um quartel no final da Marechal Floriano. Ele ficou preso lá e aí ele foi julgado. Ele também estava envolvido numa outra... não, ele foi solto, foi cassado, perdeu os mandatos políticos, foi cassado como vereador também, né? O mandato político dele foi cassado e eu não lembro direito quantos meses depois, assim, ele foi preso de novo, só que dessa vez de uma forma mais violenta. Minha casa foi invadida, assim, foi de uma forma bem mais violenta, porque ele estava envolvido numa operação chamada Operação Pintacilgo. E aí ele foi preso, ficou preso bastante tempo, e a casa era vigiada, a gente começou a ser perseguido,
Muitos amigos se afastaram, claro, eram todos burgueses, né? E amigos da minha mãe, e filhos e amiguinhos meus, né? E eles escreviam, os jornais aqui, naquela época, tratavam como subversivos, bandidos. Sim, inimigos públicos, inimigos terroristas. públicos. Não, isso foi depois. Mas antes eram malandros, coisas nesse nível. Era o malandro do Major Cerveira tentando escapar numa das fugas dele. O nível era esse, assim, o mais baixo nível possível aqui em Curitiba. Isso foi em 64 ainda? Não, já era 66, viu? 66. Já era 66, essa Operação Pitacil. Aí ele foi preso, ficou preso de novo nesse quartel. Não, a primeira vez foi no 20RI que ele ficou preso, no Bacaxeri. A segunda vez que foi lá no quartel que ele já tinha comandado, que era o 5º RO, 5º Regimento de Obuses. Ele ficou preso lá e foi julgado pela auditoria militar e minha mãe, testemunha desses fatos, assistiu, fez a negociação. Você sabe que os militares são julgados numa auditoria militar por 5 coronéis. Meu pai era um homem que tinha bastante dinheiro. Então, quem levou o dinheiro foi a minha mãe. Eles pagaram 2 ou 3 coronéis, então ele foi absolvido. Para você ver o nível desses golpistas, né? Um dos caras foi receber lá em casa. Eu me lembro dele, mas eu não me lembro do nome dele. Minha mãe sabe o nome deles. Eles eram juízes da auditoria militar, né? Eu sei que eram 5 coronéis. Né? Já em 66 começaram as passeatas. Não foi em 68. Em 66 começaram as passeatas dos estudantes. E vivia estudante quebrado. A minha casa tinha muitos quartos, alguns quartos assim, meio assim, né? E vivia sempre os estudantes lá. Meu pai levava para casa estudantes machucados, quebrados, tirava do país, mandava para fora. E tinha as atividades dele. Começou nessa época, ele resolveu resistir, ele fez a opção por outra forma de combater a ditadura. Começou a ter contato com o pessoal da guerrilha, não só do Brasil, mas da América Latina. Então, ele começou a ter contato, ele e os companheiros dele aqui de Curitiba, do Rio Grande do Sul, e os irmãos dele lá do Rio de Janeiro, eles decidiram criar uma pequena organização que não era uma organização, um partido comunista, nem um partido comunista revolucionário. Era uma frente que agregava assim, as pessoas, até os nacionalistas. Dizem que meu pai foi do MRN, nunca foi. Nunca foi. Por essa época estava preso aqui o coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório, que não era um amigo pessoal do meu pai, mas que tinha sido barbaramente torturado no Rio. Estava aqui e meu pai estava ajudando a família. A família estava hospedada, inclusive, na nossa casa, e ele estava desesperado, querendo se matar dentro da prisão. Tinha sido muito torturado, humilhado, lá em Foz do Iguaçu, numa tentativa de guerrilha. A esposa dele era uruguaia e eles estavam hospedados na minha casa. E meu pai e os companheiros tinham criado uma organização que tinha o nome de Frente de Libertação Nacional. Naquele momento eu não sabia, eu soube depois pesquisando, quando me tornei uma pesquisadora, fui fazer a tese de doutorado a tese de mestrado, depois de doutorado, é que eu fui chegando com entrevistas, lendo documentos. Antes disso mesmo, quando eu me tornei militante no exterior dessa frente, antes dela acabar, eu soube que li os documentos. Era uma frente que tinha como único objetivo a derrubada imediata da ditadura e a reinstauração da democracia do Estado de Direito. Ela não tinha
era uma frente, então, que ela não tinha, era uma frente que operava, que que ela pretendia operar de forma militar, mas não militar oficial, de guerrilha de foco, para a derrubada da ditadura e o restabelecimento do Estado de Direito. Ela tinha ramificações em outros estados do Brasil, inclusive alguns estados bem distantes. É uma organização muito, muito fechada. E que fazia opção à luta armada? Ou... Fazia opção à luta armada, mas não... Não na guerrilha urbana? Na guerrilha urbana e rural também, mas não com o objetivo de transformação da sociedade, de criar uma sociedade socialista. Era um objetivo bem, como é que se diz, modesto e bem objetivo mesmo, bem direto. Focado. Era primeiro a derrubada da ditadura, até porque ela congregava pessoas assim, nacionalistas, democratas, humanistas, comunistas, certo? Ela não era uma organização purista, como a gente chama, né? Nenhum partido político. E ela não obedecia à hierarquia de um partido político, com um comitê central, nem nada. Ela era uma frente, certo? Uma frente. Que ano é isso? Que ano começa? Que ela começou foi em 66. Que ela começou a operar mesmo foi em 66. Aí teve a fuga do Coronel Jefferson. Meu pai tirou ele porque ele estava preso no 5º RO, era um quartel que meu pai conhecia muito bem, por ter comandado e por ter ficado preso lá muito tempo. Ele contou com a ajuda de 2 ex-comandados dele, que acabaram fugindo, se tornaram desertores também, né? E foram para Cuba. Eles tiraram o Coronel Jefferson. Eu me lembro dessa noite que foi muita movimentação na minha casa. A família dele foi embora nesse mesmo dia e meu pai levou ele até a Embaixada do México, em São Paulo, ou no Rio, não me lembro agora, só olhando a tese. E neste momento ele caiu na ilegalidade porque um dos soldados que desertaram, um deles caiu, né? E também o Coronel Jefferson contou para outro preso que estava lá dentro o que iria acontecer e que era meu pai que estava comandando a ação. Foi uma ação absolutamente branca, que não foi dado nenhum tiro, inclusive o Coronel Jefferson, pelos depoimentos que eu tive depois dos militares de baixa patente que participaram, chegou na hora, foi a grande dificuldade não foi a ação, foi que ele ficou com medo de sair, mas acabou saindo. E foram, aquele comboio de carros, levaram ele, o filho dele, a família dele, para a Embaixada do México, e eles foram embora, né, do país. Ficaram em liberdade, foram para Cuba, e o soldado foi também, um dos soldados, um sargento, cabo, sei lá, tem que olhar na tese, resolveu desertar, porque meu pai já, quando estava preso lá, ele já tinha contatos com ele, ele já era uma pessoa que estudava à noite e já tinha uma certa educação e tal coisa, não estava concordando com as torturas e tal coisa, e queria entrar na organização, mas foi para Cuba. Depois disso, eles continuaram tentando fazer. Meu pai foi ao Rio, teve contatos com o PCBR do Jorge Vale e do Mário Alves, o PCBR não, MR8 do Jorge Vale e o PCBR do Mário Alves. Começaram lá, ele participou de algumas ações conjuntas, né? Ele e alguns companheiros que foram daqui para lá, né? E aí vieram para cá, veio um grupo para cá para fazer uma ação de expropriação, porque tinha muita gente na ilegalidade
Até aí meu pai estava usando o próprio dinheiro dele, mas tinha muita gente na ilegalidade. E o custo, eu fui investigar o custo de como era manter uma pessoa na ilegalidade, era muito alto, né? Então, eles pensaram em fazer uma expropriação. Um dos companheiros do meu pai, que era da frente, mas não estava na ilegalidade, que era o Garcia. Ele era gerente do Banco do Brasil. E ele, então, facilitaria essa expropriação. Mas o compadre dele, que era padrinho da Shirley, a filha do Garcia, ele entregou, eu tenho os documentos do DOPS, ele entregou a ação, o Garcia foi preso, a repressão não sabia que meu pai estava em Curitiba e nem que ia ter essa ação, mas ele entregou, ele traiu mesmo, né? Tinha outras pessoas, até inclusive na casa do Garcia, uma moça da LN, tinha umas pessoas lá, e ele entregou, o meu pai conseguiu ficar com a menina, mas o Garcia e a esposa e o menino mais novo foram presos. O Garcia foi barbaramente torturado e acabou contando na tortura, enfim, que meu pai estava em Curitiba. Aí minha mãe saiu para comprar pão nesse dia de manhã com meu irmão de 16 anos. Fiquei eu e o Jorge, meu irmão, um ano mais velho. Nessa época nós já tínhamos 10 e 11 anos, eu 10, ele 11 anos. Minha mãe foi comprar pão de manhã, né? Ela tinha um corcel branco. Eles vigiavam nossa casa, tal coisa, mas meu pai tinha estado lá na noite anterior. Eu estava dormindo no meu quarto, me lembro até da roupa, estava com pijama de pelúcia, com uns bichinhos vermelhos, e meu irmão no quarto dele, a casa era muito grande, como eu te falei, cada um tinha seu quarto, e era bem segura, uma casa muito segura, não sei como é que eles entraram, mas quando eu acordei com um homem loiro, de olhos azuis, falando comigo. Mais tarde eu pude saber que era um dos torturadores mais violentos que o Senimar já teve, chamava-se Maico, chama-se Maico. E eu não sei, esqueci o sobrenome dele, mas está na minha tese. E o Maico... Está na minha tese também o nome do traidor do Garcia, do compadre do Garcia, do padrinho da Chile. Então o Maico me perguntou, eu acordei assim, ele me sacudiu e ele me perguntou, ele disse, eu sou um amigo do seu pai, onde é que ele está? E eu dei a resposta que me mandaram dar, se alguém perguntasse. Eu disse que ele estava em Foz do Iguaçu. Em questão de segundos ele me jogou para o outro lado do quarto, no guarda-roupa. Eu era bem magrinha, pequena. E aí ele me puxou pelos cabelos, eu tinha os cabelos bem grandes, fui me puxando pelos cabelos para a sala, e meu irmão já estava no outro quarto também, e a casa estava repleta de gente da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar. E esses dois caras do Senimar. Mas tinha, na frente da casa tinha aquele tripé de fuzil, assim, em vários pontos da casa, que você já deve ter visto em filme, quando eles fazem em guerra, assim, uma coisa ridícula. A casa estava muito cheia de militares, e tinha 6 cachorros, eles tinham prendido os cachorros, eram todos pastores alemães, lá atrás, no canil, e estavam revirando a casa toda. Aliás, eles estavam revirando, não, eles levaram até minhas bonecas americanas, eles estavam roubando tudo que podiam. Assim, uísque, roupas da minha mãe, perfumes, brinquedos, estavam levando em sacos. Isso durou quanto tempo? Eu e meu irmão, não, durou muito tempo. Eu não sabia que a essa altura minha mãe já estava presa, eles tinham pego ela na rua, ela não parou o carro quando entrou um cara para levar ela para o DOPS, mas ela, em vez de fazer isso, ela começou a atravessar tudo quanto é sinal para ir para a casa do irmão,
que era advogado, que morava do lado dos pais dela, e o cara com o revólver na cabeça dela estava morrendo de medo de se arrebentar, meu irmão estava junto. Enfim, quando ela chegou na frente da casa do meu tio, ela tirou o carro em cima do muro, mas aí foi presa, né? Porque os caras vinham atrás, foi presa e levada para o DOPS, lá ela viu o Garcia e a família dele barbaramente torturados, assim, ela ficou aterrorizada, sabe? Tanto é que ela quebrou até um óculos, porque ela ficou com medo de fazerem aquilo com ela, ela decidiu que ia se matar, mas não ia passar por aquilo. E barbaramente, e não ia entregar meu pai, barbaramente torturados, porque ela sabia onde ele estava. E o meu irmão não sabia, tinha 16 anos, ele também foi torturado. E em casa, eles começaram a torturar a mim, para ver se meu irmão falava alguma coisa. E meu irmão ficou bastante traumatizado, porque ele não sabia. Nem eu, nem ele sabíamos. Nós não sabíamos de nada. Nós dois não sabíamos nada. Meu irmão realmente também não sabia nada. E tinha um que era moreno, esse eu nunca soube o nome. Eram dois do Senimar, eles estavam no Interlagos vermelho. E eles vieram, a placa era do Rio de Janeiro. Eu sempre fui muito observadora, por isso que eu digo, mesmo que não tivesse acontecido nada, eu seria uma pesquisadora, porque desde pequenininha eu tenho essa... Todo mundo tem um talento, né? Qualquer nasce com algum talento. Eu sempre fui observadora demais. E aprendi a ler muito cedo. Naquela época não existia superdotado, mas diziam que eu era uma menina prodígio. Eu já tinha ido na televisão falar com 5, 6 anos. Eu tinha ido na televisão num programa, porque eles falavam sobre números relativos, matemática, essas coisas assim. Então, eles diziam que eu era uma menina prodígio, porque eu estava muito adiantada na escola, essas coisas assim. Aprendi a ler com 2, 3 anos. Então, naquela época não tinha superdotado. E eu era muito observadora. Mas eles... E o meu irmão era muito sensível. Embora fosse mais velho, era mais sensível. E ele não sabia mesmo nada, né? Ele não podia fazer nada. E ele ficou paralisado. E eles decidiram torturar a mim. Eles pegaram uma solda que tinha lá em casa e começaram a me queimar, né? Eles rasgaram a minha roupa, meu irmão não podia fazer nada. Até que esse Michael, que anos e anos depois eu vi gente que usava cocaína. Eu acho que esse homem usava algum tipo de droga, porque ele estava ensandecido, enlouquecido. Ele não estava roubando nada, não. O que estava roubando era o resto do pessoal. Esses dois, eles eram agentes mesmo do Senimar, agentes da repressão. E aí, num determinado momento, quando ele decidiu me estuprar, certo? Um sargento da Polícia Rodoviária Federal, bem mais velho. Hoje em dia eu acredito, na época eu achei que ele era um velho, mas hoje em dia eu acredito que ele devesse ter uns 40 anos. E ele simplesmente não permitiu. Ele interferiu, ele e outros interferiram. Não, nós temos filhas, isso não. Eles não... Curitiba é um lugar muito conservador. Isso aconteceu com muitas meninas, filhas de militantes, muitas mesmo. Por isso que meu pai pegou a Shirley, porque achou que o Garcia suportaria mais preso, né? Porque era um acordo entre os militantes pegarem sempre as filhas, porque até por ser uma sociedade muito mais conservadora 40 anos atrás, era mais fácil para o cara não falar, era mais difícil o cara falar vendo a filha ser estuprada, né? Então... Faz parte da tortura, né? A filha pequena, menina, eles até aceitavam ver o filho apanhar, levar choque elétrico, mas a sociedade aqui, especificamente aqui, eles se aproveitavam disso, que o pessoal era muito conservador. Mesmo os comunistas eram conservadores e machistas.
Então, assim, aí esses caras não permitiram. Aí eles trancaram a gente na adega, mas eu e meu irmão, e enquanto isso eles já tinham levado também, quando minha mãe bateu o carro, eles aproveitaram e levaram minha tia, a irmã mais nova da minha mãe, e o meu avô de 66 anos, presos, todos também. Todos foram presos. Cada um ficou num lugar diferente. Eles perderam contato um com o outro, ninguém sabia o que estava acontecendo. E levaram minha mãe para ver o Garcia e o estado que estava ele e a família dele. Minha mãe ficou aterrorizada, né? E decidiu que talvez tomasse uma atitude, mas que não ia entregar o meu pai. Ela era, além de esposa dele, ela era militante também, ela não queria entregar ninguém. E nós, eu e meu irmão, a adega é um lugar fechado, né? Mas tinha uma janela bem pequena que saía para baixo da garagem da casa. Acho que eles não sabiam, mas a gente sabia, porque a gente explorava a casa, né? Até porque essa adega também era uma despensa de chocolates e coisas assim. E eu e meu irmão estávamos acostumados a entrar por ali para como é que se diz, para pegar as coisas que minha mãe guardava ali em grande quantidade, né? Doces, coisas para Natal, essas coisas assim, até que eram trazidas do Paraguai, de outros lugares assim, coisas gostosas. Ela escondia ali para a gente não pegar tudo de uma vez. Então a gente era bem magrinho, só passava a pessoa bem magrinha por aquela janela. Meu irmão mais velho não passava por ali, mas a gente passava. Aí a gente passou por ali, saiu pela garagem e saiu gritando pela rua. Eram casas muito boas, todas casas mansões. Todo mundo fechou as janelas. Pessoas que tinham ido a festas na nossa casa. E a gente foi correndo. Ontem eu disse lá no meu depoimento que foi para a Avenida Paraná, mas não era, eu confundi o nome da avenida. Porque a nossa casa era no Água Verde. Então, sei lá, acho que o nome da avenida era Portão Água Verde, sei lá. Não sei o nome da avenida. Mas era uma avenida de 2 pistas que a gente conseguiu chegar de pijama. Eu só estava com um casaco, eles me deram um casaco bem grandão, né? Que até era da minha mãe. E meu irmão tinha conseguido pegar o revólver da minha mãe e guardar. Então, eu estava com o revólver guardado dentro do casaco de pele, um casaco que tinha uma pele que era da minha mãe aqui dentro, ficava bem grandão para mim. Aí nós vimos, aí tinha um ponto, naquela época tinha pontos de táxi. Nós entramos, só tinha um táxi no ponto, nós entramos, era um velho, bem velho. A gente pegou o revólver. Claro que o cara acho que não acreditou que a gente ia atirar, nem que a gente sabia atirar. Mas a gente disse, leve a gente para casa do nosso tio. Tá? E quando ele viu que a gente estava muito nervoso, ele viu que eu estava toda rasgada, ele também, né? E naquela época estava acontecendo isso muito em Curitiba. E ele levou a gente. Isso era que horas? 7h30 da manhã, 8 horas. Eu não sei que horas, eu não sei quanto tempo. Não, 7h30 foi a hora que eles chegaram lá em casa. Eu não sei. Era dia ainda? Ou era noite? Era dia. Engraçado, eu não me lembro. Era dia, mas não estava um dia muito claro, mas não era noite. Quando nós chegamos lá, estava ficando escuro. Final de tarde. Nós chegamos lá. Aí quando nós chegamos lá, entendeu? Estava aquele drama instalado na casa, minha avó, né? Desesperada, porque estava todo mundo preso, né? Até depois o marido até da minha tia também foi preso também. E meu tio era advogado. Também tinha um escritório aqui nesse edifício. Acho que o Curitiba inteiro tinha um escritório aqui. Então daí, de repente, eles já estavam esperando a gente, eu, o Jorge, eles já estavam procurando a gente lá, né? Para levar, para obrigar minha mãe, porque minha mãe não ia suportar isso. Então eles queriam levar as crianças pequenas para minha mãe, né? Pequenas nem tanto. Ela estava onde, exatamente? Sendo torturada. Em que lugar? No DOPS. No DOPS da João Negrão? Ali perto de onde eu estou. Perto do hotel de onde eu estou. Aí eles estavam ali, estavam todos ali. Sim. O Garcia também.
E os caras, esse cara mais doidão aí, o Maicon, eles já estavam esperando. Quando a gente chegou, eles já estavam esperando a gente lá na casa do meu tio. Aí eles receberam um telefonema na casa do meu tio mesmo. Aí foram embora rapidamente. O cara ficou tão possesso que o cara de branco virou azul, entendeu? De tão nervoso. Aí eles foram, ninguém... Aí meu tio foi atrás, achando que tivesse acontecido alguma coisa com a minha mãe, ou tivessem pego meu pai, ou tal coisa. Aí, quando meu tio voltou, ele voltou trazendo a família que tinha sido presa, né? Vieram umas veraneios trazendo a minha família. Aí, o meu tio e essas veraneias levaram a gente para a nossa casa antiga, as veraneios foram embora, meu tio também, foi todo mundo embora, ficou só eu, minha mãe e meus 2 irmãos na casa. Revirada. Aí minha mãe abriu com meu irmão mais velho um lençol e botou um monte de roupa dentro, ela fez uma trouxa, ela tinha um corcel, ela botou no porta-mala e disse para mim e para o meu irmão entrarmos, né? Ela deu casacos, cobertas, e disse que nós íamos embora. Aí nós fomos embora, no meio do caminho trocaram de carros em São Paulo, cada um foi para um carro, para um lugar diferente, só eu e o Jorge continuamos juntos, né? E eles foram, aí meu pai já encontrou com ela meu pai já estava comandando a estação. Só depois eu fiquei sabendo. Meu pai tinha... Eram 3 pessoas envolvidas naquela barbaridade que estavam fazendo com a gente. Minha casa tinha sido invadida muitas vezes, mas não dessa forma. Não dessa forma tão brutal. Era o coronel Werneck, que era o comandante da Polícia Federal do Paraná. Era o major Gouveia, que era o comandante da Polícia Militar. E era o major Bianco, quem sabe é até o Narciso, o nome direitinho dele completo. Eu tenho na minha tese também. Que era do Exército. Porque a ação para pegar meu pai era do Senimar, certo? Eles vieram, foi o Senimar que veio. E veio do Rio de Janeiro. Não sei o que tinha acontecido no Rio de Janeiro, né? Não, foi a fuga do Jefferson, que foi espetacular, entendeu? Foi a primeira fuga do país e repercutiu no exterior, em Cuba, tal coisa. Então eles queriam pegar meu pai de qualquer jeito. E meu pai e os companheiros tinham sequestrado a esposa do coronel Werneck, do comandante da Polícia Federal. Meu pai tinha muitos amigos, apoiadores comunistas. Tinha muitos comunistas burgueses naquela época. Como é teu nome mesmo? Silvia. Silvia tinha muitos comunistas burgueses. Aliás, a maioria era da burguesia. E eu lembro que tinha uns que tinham hotéis, outros que tinham parque de diversão. Tinha muita gente com muito dinheiro. Esse hotel que eu estou mesmo, ele na época eu não sei o que ele era, mas ele era de um desses apoiadores, desse grupo do meu pai, entendeu? Então, eu sei que a mulher foi muito... Vai ver que ela ficou até nesse hotel aí mesmo, porque naquela época devia ser maravilhoso. Porque ela fez um depoimento depois, dizendo que foi muito bem tratada, que eram verdadeiros cavalheiros, que trataram ela muito bem, que foi muito bem alimentada. Esse foi o motivo da ligação? Claro, ela foi sequestrada. Meu pai sequestrou a esposa dele, ele sequestraram a família dele, ele sequestrou. Sim. Aí eles botaram, aí eles fizeram um acordo, foi difícil convencer o pessoal do Senimar. Fizeram uma troca. Né? Fizeram uma troca, mas o pessoal do Senimar não queria deixar queimar a mulher mesmo. Foi uma confusão, diz que as forças acabaram brigando aqui em Curitiba, né, por conta da... foi uma confusão muito grande a nível nacional, porque eles disseram que começaram a dizer que iam barbarizar. Claro que eles não iam fazer nada disso, né? E era isso que os caras do Senimar tinham consciência. E o Major Gouveia também, o Bianchi, que era do Exército, Bianco, que era do Exército, ele queria garantir para o Werneck que jamais o meu pai iria fazer isso, porque os militares
eles conheciam, ele não ia fazer isso, mas o cara não acreditou, por via das dúvidas, o cara queria a mulher dele, né? Que eles ameaçaram que aconteceria a mesma coisa com a mulher dele, e que depois iam buscar os filhos também, e que começaram a ameaçar, né? Aí eles deixaram a gente ir, só quando a gente estava em segurança, a mulher foi libertada, chamaram um táxi para ela, num lugar, numa avenida, tal coisa. E ela só teve elogios, virou fã, entendeu? Ela fez um depoimento assim, eu acho que essa mulher é viva até hoje, ou foi viva até na época que eu fiz a tese, para dar esse depoimento, foi muito engraçado. Porque esses caras do seminário ficaram loucos, porque ela também não conseguia, ela não descreveu ninguém. Os caras falaram para ela por que estavam fazendo aquilo, e ela, sei lá por que ela topou entrar nessa, né? Mas, enfim. Ela não tinha outra opção também. Né? Bom, ela não tinha outra opção, mas ela podia ter, dito, eles eram assim, assado. Ela disse que não se lembrava de nada, tal coisa, entendeu? Mas ela não chegou a ver meu pai. Teu pai estava fora, né? Não, ele estava em Curitiba, ele foi acompanhando a viagem em outras paradas. Tanto é que ele pegou minha mãe em São Paulo e meu irmão, levou para outro lugar, para o Rio também. E eu e o Jorge fomos para o Rio também, mas fomos em outros carros. Foi uma confusão ali nas trocas de carro, assim, sabe? Foi muito rápido, aquelas ações bem cinematográficas mesmo. Só para ficar bem claro, isso foi exatamente quando? Em 1900, vai ver que era 67. Porque eu lembro que não durou muito tempo a nossa ilegalidade, assim, foi ficando cada vez pior. Aí a gente ficou na ilegalidade no Rio de Janeiro, num aparelho. Primeiro num aparelho, depois que isso tudo passou, a família se reuniu, menos meu pai. Minha mãe e os dois irmãos, ninguém podia saber onde a gente estava, a gente usava outros nomes. Eu tinha outro nome, cada um tinha um nome diferente. Um apoiador tinha uma escola, nós estudamos com outros nomes, mas aí a essa altura a gente já era mais velho, sabia que não podia contar nada para ninguém, e a gente levava uma vida muito discreta em Copacabana. Qual que era o seu nome? O meu nome era Estela. Você que escolheu? Não. Não? Não. E cada um tinha um nome. Eu tinha até uma melhor amiga e tudo. A gente foi no colégio de um apoiador, mas a gente não contava mesmo, porque foi uma barbaridade. A gente ficou realmente traumatizado. E ainda mais que daqui até o Rio de Janeiro, essa mesma arma, a minha mãe fez uma trança no meu cabelo, ela tinha que levar a arma, né? E a arma foi na minha nuca, apontando para a nuca, mas a gente fazia tudo que eles mandavam, né? Porque tinha que esconder a trança tinha que esconder a arma em algum lugar, para que, caso ela precisasse rapidamente, ela ter como tirar. E caso fossem parados para... Exatamente. Por alguém que não fosse os guris, mas tinha muitas barreiras nessa época, mas, digamos, parada como uma família normal, né? Não encontrassem a arma no carro. A arma estava na minha cabeça. Então, a gente não contava nada para ninguém. Aí veio 68, meu pai se encontrava com a gente eventualmente. Eu fui crescendo e... Vocês ficaram quanto tempo as ações no Rio foram se... Em 1970, a gente estava num aparelho e a minha... E eles foram lá em casa. E a essa altura eu já estava esperto o suficiente. Eu lembro que eu peguei... Meu pai já estava trabalhando com Lamarca. O Marighella tinha morrido. E o papai já estava trabalhando com Lamarca, o Jorge Vale já estava preso. Eles estavam fazendo uma ação conjunta, eles iam fazer o sequestro de um embaixador alemão. Eram duas organizações, a VPR
é a FLN. Eles iam fazer, a FLN daria a logística, ou seja, o sítio. E... Meu pai era campeão de tiro, lá marca também, né? E eles iam fazer uma ação conjunta, né? Papai já tinha participado na parte da logística do sequestro do embaixador americano. Mas tinha aquele pessoal tinha sido tudo preso, né? Tal coisa. E só tinha sobrado a VPR, que já estava também se destroçando, né? E o papai estava trabalhando com a VPR, já tinham feito várias expropriações, várias ações. Eu lembro que eu andava assim pela rua com a minha mãe, às vezes a gente via quando... o que aconteceu ali naquele prédio? Não, pegaram uns terroristas, mataram. A gente ficava sempre tentando ver para ver se... Era alguém conhecido? Se não era o papai, né? E até que um dia foi, né? A VPR caiu, uma parte grande da VPR, e eles entregaram a pessoa que foi pega, ela estava com muitos endereços. Foi o que ela contou. E ela entregou os aparelhos, muitos aparelhos da VPR. Meu pai foi entregue pelo Wellington Diniz, da VPR, que foi no ponto com ele, mas já estava preso. Aí quando ele passou o braço pelo ombro do meu pai não teve... Meu pai lutou, tentou se defender, aí como foi preso. Foi para o DOI-CODE. Concomitantemente, minha mãe estava sendo presa no outro aparelho. Não estava sendo presa. Primeiro eles foram lá em casa para ver para onde a gente ia. E a gente foi para a casa do meu tio. Eles foram, aí queriam esconder a gente. Aí esconderam... Minha mãe, a VPR levou minha mãe e meus 2 irmãos. E o pessoal tinha muita preocupação. Eles resolveram botar num lugar separado da família, porque nessa altura meu pai já estava preso, né? Então, para ele não falar os planos porque eles ainda queriam fazer o sequestro do embaixador alemão, porque tinha muita gente presa. Você tem uma ideia, foram 40. Eram 40 lideranças importantíssimas. Com meu pai eram 40, né? E tinha um boato que ia ter uma noite de São Bartolomeu no DOI-CODE do Rio de Janeiro, que eles iam matar todo mundo. E então eles me mandaram para um lugar, menina. Eles contaram, chegou uma pessoa lá e disse que eu tinha que me encontrar com a família numa igreja em Copacabana, numa paróquia em Copacabana. E me levaram até lá e me deixaram na igreja e disseram que era para eu entrar na igreja, né? E ficar sentada no primeiro banco, queriam me buscar. Me levaram até lá e me largaram lá. Era na Praça Cerzedelo Correia. Aí me largaram lá e fiquei esperando uma missa, 2 missas, 3 missas, 4 missas. E ninguém ia me buscar. Eu lembro que eu estava com uma blusa azul, de lã, até porque o lugar que eu vim era frio, devia ser na Serra do Rio, sei lá. E eu estava muito frio e eu não estava me sentindo bem. E eu estava com uma calça. Eu não sei quantos dias eu passei nesse sítio. Eu só sei olhando na tese porque as pessoas que estavam no sítio dizem quantos dias eu fiquei lá, né? Para mim, me parece que foram anos. Mas aí eu fiquei esperando. Aí eu olhei para o padre e pensei assim, o padre deve estar na jogada, pensei comigo, né? Imaginei, né? Aí eu fui falar com o padre. Aí contei tudo pro padre. Aí o padre falou, tá, pode ficar tranquilo, daqui a pouco eles vêm lhe buscar. Você senta ali, fica sentadinha, me deu água, biscoito, tal coisa. Já era depois do meio-dia, e eu cheguei lá às 7h30 da manhã, às 7 horas. Estava ficando tarde e ninguém me buscava, né? E eu sabia que eles iam sair do país, eu fiquei assim, desesperada, vão me deixar, né? Aí ele me deu biscoito, tal coisa, o padre simpático, desgraçado. Aí o padre estava demorando um pouco, eu fui atrás dele.
para pedir para água, porque eu tenho problema com água, então litros e litros de água, eu posso ficar sem comer, mas eu sempre fui assim, desde pequenininha, minha mãe. Aí eu fui pedir água, né? Aí eu vi ele falando no telefone, ele falou, uns 12 anos, 11, 12 anos, cabelo até a cintura, falando no telefone, tá aqui desde cedo. Aí eu saí correndo, porque eu vi que o padre estava mandando alguém vir me buscar e que não era, que ele não sabia era de nada, que ele tinha mentido para mim. Eu saí correndo, eu era muito esperta, todos nós éramos muito espertos. Todos os filhos desse pessoal que viviam fugindo de lá para cá eram muito espertos. Aí isso já era Rio de Janeiro, a gente era muito esperto. Aí eu saí correndo, mas eu saí correndo sem destino, sabe? E fui... Meu irmão, que é psicanalista, ele diz que quando uma criança ou um adolescente sai correndo ou se perde, ele sai sempre correndo em linha reta, em frente, né? E ele vai sempre pela lateralidade dele. Como eu sou canhota, eu peguei a esquerda. E fui correndo. E ali era o caminho da praia, né? Então eu fui correndo. Aí eu cheguei no sol, ainda aquele sol de 3 horas da tarde, assim, sabe? 3h30, no Rio de Janeiro, de lascar. Você com uma blusa de lã? De lã, né? Eu peguei e sentei numa pedra. Naquela época ainda tinha pedra na beirada do calçadão. Não tinha calçadão. Na calçada. Eu sentei numa pedra que tinha ali, acho que ali era o Leme, sabe? Porque eu fui correndo em linha reta, cheguei ali. Não era o Leme, não sei o que era, o Lido, sei lá. Aí eu fiquei ali, assim, eu não sei quanto tempo passou, mas aí alguém me pegou por trás, assim, sabe? E eu tentei reagir, tá? Foi aquela confusão, tal coisa. Mas eles eram muitos e eles me levaram, mas eles eram os amigos do meu pai, sabe? De fato que eles te encontraram. Me encontraram. Eu sempre fui muito característica por causa do cabelo, que não era loira, era preto, e porque eu era muito, muito branca. Entendeu? No Rio de Janeiro isso não era uma coisa comum, né? E eu era uma pessoa fácil de encontrar, né? Por isso que eu não uso mais cabelo comprido. Bom, aí eles me levaram, né? Disseram que eram amigos do papai. Aí veio uma mulher que eu conhecia. Aí você se acalmou. Me acalmei, né? Porque veio uma mulher que eu conhecia, que estava no carro, justamente. Uma mulher que eu conhecia, que eu sabia que era da organização do papai, a Nazaré Rocha. Aí ela veio e essa mulher até era afim do meu pai. Lá no exílio que eu vi. Mas ele não queria nada com ela, não. Aí ela me acalmou e tá feia. Que Deus me perdoe, que já morreu, mas era feia. Aí eu me acalmei, porque, né? Aí me levaram primeiro para um apartamento, mas estava inseguro, que era o apartamento Está na minha tese. Ela tinha até uma filha que chamava Dominique, era o nome da menina mesmo. Mas ela era da organização também, esqueci o nome dela agora. Teresa D'Angelo. Claro que ela não disse para mim que o nome... Eu não sabia que o nome dela era esse, né? E tinha também 2 caras ali, que depois eu fiquei sabendo que também era. Ali não era seguro, que eu vi eles conversando, que não era seguro aqui, que tinha que... Enfim, eu estava mudando de lugar todo dia. Todo dia eu mudava de lugar, entendeu? Aí um dia me levaram de trem, imagina, no Rio de Janeiro, para um lugar, depois me levaram para o outro, depois me levaram para o outro, depois me botaram num carro, aí me vendaram de novo. Eu já fui vendada tantas vezes que hoje em dia eu gosto de dormir com um negócio. Aí eu dormi, realmente, né, de tão longe que era esse lugar. Aí eles me levaram para um sítio, outro sítio, mas não era tipo aquele outro que eu tinha estado onde era friozinho.
Era ainda, acho que ali no Rio de Janeiro mesmo, né? Sei lá para que lado, eu não sei nem para que lado que era. Eu só sei hoje em dia porque as pessoas deram os depoimentos, eu peguei os arquivos da ditadura, então eu sei onde é que eles me levaram. E lá eu fiquei com o capitão Lamarca e a Yara, eventualmente, né? Ele foi muito bom comigo porque eu cheguei lá doente. Eu cheguei lá com 40 graus de febre, bastante doente, sabe? E foi ele que me disse que minha mãe estava presa, que meu irmão estava preso, que o aparelho que eles estavam tinha sido... a polícia tinha descoberto o aparelho e que eles tinham ido encontrar com o Juarez Guimarães de Brito, aquele que se matou da PPR, que era um dos comandantes. Ele estava com a esposa foi presa. O Wellington, o mesmo cara que entregou meu pai, entregou esse cara também, né? E ele se matou, ele não quis cair, e a mulher foi presa, a Maria do Carmo foi presa, e assim, ele me contou tudo. E ele disse que tinha uma filha mais ou menos da minha idade, que estava em Cuba, que eu ia encontrar com ela, e realmente nós somos amigos até hoje, a Cláudia. E ele foi muito legal comigo. Ela nem tanto, sabe? A Yara. Ela era muito séria, muito, não sei. Ela era, mas não tenho o que falar dela. Reservada, talvez. Acho que ela não ia com a minha cara mesmo, viu? É. Ou vai ver que ela, não sei, era o jeito dela, né? Até cada um é de um jeito, né? Mas ele não. Ele era extremamente carinhoso, tal coisa. Ela não era mãe, né? E isso se passou quantos dias entre a separação da sua mãe, você teve sua mãe pela última vez e quando você voltou a ver sua mãe? Muito tempo depois. Você chegou a sair do 60 país? dias. Ah, não, você saiu com ela. Não, eu não saí com ela. Eu saí sozinha. Tá. Mas aí ele não ficou o tempo todo comigo. Eu fiquei nesse sítio, mas ele... Enquanto eu fiquei doente, ele não saiu da minha cabeça. Levaram um médico, que era o Almir Duton, né? Para mim, que era um cara que até já morreu, mas que era da VPR, foi preso depois também, saiu em outro sequestro, e eu encontrei ele lá fora. E ele cuidou de mim. Não sei o que era, mas eu fiquei com muita... Me parece que eu fiquei com febre um tempão, mas acho que deve ter sido uns 2 ou 3 dias, né? Mas talvez o estresse, né? Uma situação dessa. Eu sei que a febre era uns 40 graus, porque eu vi eles dizendo, nossa, ele está com 40 graus de febre. Aí quando não chamam o médico. Aí eu fiquei lá, e lá era um centro de treinamento também, de guerrilha, esse lugar. Era uma das casas que eles estavam treinando para sequestrar o embaixador alemão. Não era a casa que o embaixador ia ficar, mas era uma das casas, né? Ali era uma base da VPR, da FLN. Ali foi até legal, eu lembro que tinha um pé de cajarana, você sabe o que é? Cajamanga, você sabe o que é? É a mesma coisa. Lá no Rio que chama cajarana. E eu sei que ali foram assim, momentos assim, de uma certa tranquilidade. Tranquilidade não, parecia que eu estava num limbo, assim. Parecia que eu estava num sonho, sabe? Assim, eu diria que aquilo não aconteceu se eu não tivesse tantas testemunhas que aconteceu, porque parece que foi um sonho longo. Aí eu fiquei ali, aí eles sequestraram... Não, eles me trouxeram aqui para Curitiba. Eles me trouxeram aqui para Curitiba para buscar para me apresentar para um pessoal da organização do papai, porque eles vieram buscar dinheiro, dinamite e uma rádio, né? O encontro foi num cemitério. Mas eu não participei das negociações. Eu só me trouxeram para mostrar que eles eram de verdade amigos do Cerveira. Para você atestar que... Eu conhecia os caras. E os caras me conheciam, entendeu? E eu sei que eu ouvi uma discussão alta, mas enfim, fomos embora, voltamos para o Rio, logo uns dias depois teve o sequestro.
do embaixador alemão, e eu não vi mais o Lamarca, nunca mais, aliás. E eles me tiraram dali. E a última pessoa da VPR que eu vi disse que minha mãe, por causa do meu irmão, o meu irmão mais velho, tinha feito 18 anos no DOI-CODE. Ele tinha 14 em Curitiba. E ele tinha feito 18 anos no DOI-CODE e ele estava tão traumatizado, tinha sido torturado, tinha visto meu pai ser torturado. Minha mãe, meus tios, foram todos os irmãos Cerveira presos. Todo mundo que eles tinham mania de prender a família inteira do meu pai. Onde meu pai tivesse. Enfim, aí meu pai ficou numa solitária lá embaixo. Meu irmão ficou numa cela com outros rapazes e minha mãe ficou numa cela com outras mulheres. E lá embaixo ficavam os perigosos, na Barão de Mesquita, né? Então meu pai ficou lá embaixo. E devia ter outros perigosos lá, acho que era o Cid, não sei quem mais. E minha mãe disse que eles ameaçaram ela várias vezes, chegaram a chamar meu nome por um alto-falante, dizendo que eu estava lá, mas eles não acreditaram, só vendo, e eu não estava, então todo o tempo eles tentaram fazer esse jogo com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, dizendo que eu estava lá e tal e coisa. Meus irmãos estavam lá, mas eles não me viram, eles não acreditaram, né? E o sequestro foi feito exatamente como estava nos planos. Meu pai não falou, minha mãe não sabia de nada, nem meus irmãos, não podiam falar mesmo. E a minha mãe preferiu não sair naquele momento por causa do meu irmão, que estava profundamente abalado, o mais velho, né? E nem comunista ele era, nem simpatizante da causa ele era, né? Ele me disse um dia, eu era burguês, gostava tanto da vida que eu levava em Curitiba. E então ele não queria, e minha mãe também queria ficar perto da mãe dela, do pai dela. Enfim, ela não quis. E ela, embora ela fosse militante, ela não quis. E meu pai, então eles soltaram ela, porque uma das exigências, já que os que não quisessem ir, as esposas que não quisessem ir, tinham que ser soltas. Foi o acordo. Ela foi solta. Ela foi solta e daí me levaram. Disseram que iam me levar num lugar onde ela ia me encontrar. Eu já não queria ir porque eu já não acreditava mais. Embora tenha assistido tudo na televisão, sabe? Eu estive com a lista original na mão, era amarela, datilografada, dos 40. Pelos 40. Dos 40 presos políticos. E era a Copa do Mundo, sabe? E eu lembro que foi Ibrahim Suede que falou o nome dos caras. Meu pai era o primeiro nome da lista, mas na hora que eles foram ler na televisão, eles leram em ordem alfabética. Mas ele era o primeiro nome desta lista original que eu tenho comigo até hoje. E daí eles disseram que iam me entregar para minha mãe, para os meus tios e tal e coisa. Eu fiquei meio desconfiada. Mas eu fui, né? Vendada de novo, tudo. Aí me deixaram num hotel chamado Hotel Canadá, assim, porque o aparelho que a gente morava foi lacrado por os órgãos de segurança. Eu tentei voltar lá porque eles queriam que eu pegasse uma coisa e eu tentei voltar lá e não, mas tinha uns lacres na porta, como quando se comete algum crime. E eram esses apartamentos que tem conjugado, sabe? E eu, enfim, dessa vez era verdade. Assim que eu cheguei, eu vi minha mãe e meus irmãos. Aí nós ficamos nesse hotel e eu lembro que minha mãe
só conversava com o chuveiro ligado e disse que estava sendo seguida. Não me falou nada e não me perguntou nada. E daí ela saiu para comprar roupas para ela e para mim. As esposas dos meus tios não queriam nem ver a gente pela frente, as esposas dos irmãos do meu pai. E o irmão dela veio para cá, o irmão dela que era advogado, e meu pai mandou me buscar, porque a minha mãe perguntou se eu queria voltar aqui para Curitiba, ou se eu queria ficar com meu pai, e eu fui embora com meu pai. E minha mãe voltou aqui para Curitiba, meu irmão já tinha 18 anos, ficou no Rio de Janeiro. Ela alugou um apartamentinho para ele, ele ficou estudando lá e fazendo tratamento psiquiátrico e tratamento psiquiátrico mesmo. Ele teve que fazer tratamento psiquiátrico, ele é psiquiatra, é psicanalista, ele faz tratamento, faz até hoje. O meu irmão mais novo também fez tratamento e foi com ela para Curitiba, e eu fui esperar meu pai. Fui para o Chile com um casal chamado... viajei sozinha. Eu viajei sozinha. Sozinha, sem a minha mãe, mas com um casal, né? Um casal de burgueses que iam para lá, e eu viajei com documentos falsos. Eu fiquei na casa do juiz, que era um apoiador, mas que teve que se exilar, porque ia ser preso. Estava todo mundo lá, o Serra, o Fernando Henrique, toda a burguesada se autoexilou. E esse cara ele era um apoiador e ele era a favor da luta armada. E já era amigo do meu pai, eu fui para a casa dele, a esposa dele mora em São Paulo, a Benedita, eles não tinham filhos, era o segundo casamento dele, era um juiz, Carlos Figueiredo Sá, irmão de um desembargador, fiquei na casa dele. Aí meu pai foi para a França, mandou me buscar, da França nós voltamos para o Chile. Já depois de algum tempo no Chile, meu pai já era muito amigo do Allende. Fidel Castro esteve lá, nós estivemos em Cuba, e Fidel Castro esteve lá. Meu pai viajava muito, eu não morava com meu pai no Chile, mas eu via ele todos os dias, quando ele não estava viajando. Tinha curso de guerrilha no Chile também. Meu pai era o coordenador dos cursos de guerrilha para as diversas idades. Eu fiz o primeiro curso de guerrilha no Chile. Ganhei um revólver do meu pai. E eu comecei a frequentar as reuniões lá dos adolescentes comunistas, porque eu queria, meu pai não queria. Teu pai não queria? Não, ele não queria. Não queria. Isso, você está falando, esse curso e essa sua... Eu tinha 14 anos. 14 anos. Mas eu não era a única com essa idade, não. Era por faixa de idade, os cursos. Eles estavam montando uma base em Arica também. Nessa época morreu um cara do Mira. Aconteceu, as coisas iam acontecendo muito rápido. Eu estudava também. E eu tinha uma vida muito confortável, morava na Avenida Providência, coisa. Com esse casal? Com esse casal, uma vida ótima, sabe, assim, do ponto de vista... E via meu pai todos os dias que ele estava no Chile, porque ele viajava muito. E você tinha contato com a sua mãe, telefônico, pelo menos? Tinha contato telefônico com a minha mãe, por telegramas. No Chile também, eu lembro que eu fiquei doente, meu pai ficou o tempo todo do meu lado também. Eu tinha essas febres. Quando eu cheguei, quando